Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E no nosso Consciência Hebraica de hoje, nós estamos vendo as maravilhosas parábolas de Jesus. Estamos no 12º episódio da série. Se você perdeu os outros, entre no canal do YouTube ou do Telegram e todos lá estarão esperando por você, na playlist Parábolas de Jesus. Temos outras parábolas maravilhosas que você não pode perder. Hoje, dia 6 de setembro de 2020, e nós vamos então iniciar o nosso trabalho, como sempre, falando um pouquinho acerca do porquê consciência hebraica. É sempre bom você entender. Das 4 faculdades humanas, a mais incrível é a essencial, é a que nos distingue do reino animal. Nela nós temos 4 expressões: a consciência, por isso destacamos a consciência como algo fundamental do ser humano, o arbítrio, nosso poder de escolha, a vontade, a nossa capacidade de nos conectarmos, né? De estarmos em conexão com processos cósmicos, propósito, sentido, realização. E o amor é essa própria rede que interliga todas as coisas. Por que usamos hebraico? Porque distinguimos do judaico. O judaico é, assim, a religião, a região e todos os processos políticos e culturais que foram vividos lá no Oriente Médio. Mas o hebraico para nós é universal e o judaico é o local. É como a música clássica, né? Foi produzida na Europa, ou a filosofia grega, mas ela pertence a toda a humanidade. Então, o hebraico é a espiritualidade humana, na verdade, que foi sintetizada de uma maneira única ali no Oriente Médio, através dos judeus, mas que pertence a todos os povos. Jesus foi servido à grega, realmente, né? A influência do helenismo, da cultura greco-romana, foi muito forte. Agostinho, Aquino, Lutero, todos estiveram sob a influência forte da Grécia. E nós queremos apresentar um Jesus hebraico, então nosso objetivo é buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas é sem comparação na literatura universal. Você vai compreender isso vendo o curso inteiro. Então nós desejamos a você uma boa viagem. Olha, nós realmente estamos num momento impactante do nosso trabalho que envolve a parábola do joio e do trigo, uma das mais espetaculares parábolas. E, na verdade, em Mateus, agora você vai ter uma sequência de parábolas, depois da parábola do joio e do trigo, em que há um grande resumo do processo cósmico desvendado pela consciência hebraica. Então não perca, nós vamos encerrar a parábola e depois caminhar por mundos, por descobertas impressionantes de todo o processo cósmico de evolução e crescimento do ser humano. Vamos lá então, e a nossa primeira ação é voltarmos à parábola, né? Se você não pegou o curso desde o começo, recomendo fortemente que você assista o curso todo. Também temos outras playlists lá. Se você é novo por aqui e está sentindo um pouco de dificuldade, o que é normal, né? Nós trabalhamos isso há 30 anos, é evidente que no começo é muito difícil, às vezes nós temos uma visão mais ampla, mas insista, porque isso é revolucionário, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua existência, vai mudar a tua autoestima, a tua maneira de caminhar pelo planeta Terra, vai mudar as tuas relações familiares, as tuas relações profissionais, as tuas relações com os teus amigos e também no teu trabalho, na sociedade de um modo geral. Esta consciência que vai ser entregue a você, trabalho de 5.800 anos e muito mais da caminhada da cultura hebraica, tanto da humanidade como um todo, como do povo de Israel ali no Oriente Médio. O que nós estamos passando aqui é uma síntese gigantesca de tudo isso. Então é normal que você tenha dificuldade. Nós temos o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, onde você pega ali tudo do início e nós
vagarosamente, didaticamente, vamos caminhando com você, te dando as mãos e mostrando esse mundo incrível que se desenvolveu na consciência hebraica e que pode revolucionar a tua vida, as tuas relações humanas, o teu propósito, o teu sentido, a tua direção, relações incríveis. Então, nós estamos no meio da parábola do joio, uma das mais profundas que Jesus profere. Então, recomendamos que, se você está pegando aqui, volte a alguns encontros, pegue do início, vá lá no amanhecer, pegue um caderno, anote, né? Inclusive, aqui no curso das parábolas, eu queria estimular você a pausar o vídeo quando você ver uma parábola. A gente trabalha com o método do símbolo simbolizado. Chame a família, chame algum amigo, chame um grupo de estudos, e aí você coloca símbolo simbolizado, aí você vai ter a tua visão da parábola, né? Segundo a intuição que você tiver. Depois você vê a nossa. Não há mais certo ou mais errado, não há uma visão única. São várias abordagens que vão te estimular e devem te levar a uma compreensão mais profunda de você mesmo, das suas relações fundamentais, que é de você para com você mesmo, de você para com o outro e de você com a vida infinita, vertical e horizontal, formando a cruz da consciência cósmica, que vai nos levar a uma evolução infinita. Então, vamos aqui na parábola do joio e do trigo e já estamos no momento do símbolo e do simbolizado e vamos abordar de maneira bem profunda esse sentido. Aliás, só voltando um pouquinho para dizer o seguinte, essa parábola, se você está pegando aqui pela primeira vez, Jesus explica essa parábola e todos, a maioria dos estudiosos que a gente viu, ficaram na explicação de Jesus. E nós percebemos, inclusive por outras passagens que trouxemos, que Jesus sabia que os apóstolos ainda não tinham uma evolução consciencial para compreender muito dos sentidos, sem contar que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus, atuava de maneira local. Ainda não havia Jesus transcendido e nem o Espírito sido derramado de uma maneira integral. Então, depois os apóstolos vieram a ter uma compreensão muito diferente e mais profunda do que eles tinham. Então, nós estamos agora abordando a explicação mais profunda da parábola, que ficou praticamente intacta desde que saiu dos lábios de Jesus. Com certeza outras pessoas talvez compreenderam dessa forma, mas enfim, nós estamos revelando aqui para você se você ainda não a entendeu. Então vamos ler o texto juntos? Diz assim, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Dele quem? O senhor do campo, né? E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. 26. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os seus servos, os servos do proprietário, e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? E agora nós vamos montar a nossa tabela, símbolo e o simbolizado. Então, você vai encontrar aqui os elementos sono dos homens, enquanto os homens dormiam, né? Vai encontrar o elemento inimigo do proprietário, né? E nós vamos dar uma visão sobre isso. Vamos ver o ato de semear, né? Tanto o trigo quanto o joio, foi um ato de semeadura feito, e nós vamos entender o motivo. A boa semente, a má semente. Aí, nesse sentido, a gente dá aqui a boa semente em dois sentidos, né? Tem o sentido 1 e o sentido 2. Então, nós vamos abordar os dois sentidos. E espigar, né? Que também está escrito aí. Então, nós vamos até aqui e depois nós vamos abordar os outros elementos, ok? Então, veja que nós temos elementos muito interessantes e nós vamos usar aqui o gráfico da criação. Se você ainda não tem o gráfico, você pode adquiri-lo lá no grupo do Telegram, Consciência Hebraica. Esse material todo está disponível para você lá. Então, voltando aqui, o que é que nós vamos compreender? Primeiro, né?
Nós já tratamos no encontro anterior, mas eu acho que vale a pena a gente buscar aqui no nosso gráfico. Vou passar ele para você, só para dizer acerca do assunto da parábola, né? Para você entender direitinho. Olha. Primeiro, nós temos uma grande chave, né? Deus quer formar filhos. É importante que você possa compreender essa chave mestra. Né? Deus quer gerar filhos, isso está em Gênesis 1, 26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Deus está construindo templos cósmicos para a habitação do seu ser. E você é o alvo disso, eu sou o alvo disso. A humanidade nasceu por causa disso. Só que era necessário que houvesse a criação de luz e trevas para que isso fosse realizado. Por quê? Seres angelicais foram gerados nos céus, seres abissais foram gerados no abismo, mas eles não têm arbítrio. Eu sei que há uma corrente imensa que diz que os anjos possuem arbítrio, mas não é correto isto. O único ser na criação divina que possui arbítrio é o ser humano. E por quê? Porque ele é fruto do joio e do trigo. E antes do joio e do trigo estar nele, esteve em todo o universo. Então raciocine comigo. Olha, aqui nós temos o nosso gráfico da criação circular. O Rio Jordão representa as dimensões do tempo e do atemporal. E logo nós vemos depois do Rio Jordão o abismo, gerado por Yahvé Elohim Adonai. O abismo tem vários nomes. É o finito, é a morte, Satanás, as trevas. Né? E o universo, olha, ele vai surgir dentro do abismo. Então o universo terá um gradiente, né? A gente não usa propriamente uma dualidade seca, mas um gradiente de luz e trevas, né? Um gradiente de celestialidade, olha lá, e de abissalidade. Então, este gradiente que está na matéria vai produzir um ser humano com qualidade de joio e com qualidade de trigo. Ok? É disto que trata a parábola do joio e do trigo. Se você não pegou, eu te dei um pequeno contexto. E agora nós vamos lá para a nossa folha. Você já está sabendo aí o nosso contexto. E agora vamos comentar os tópicos. Né? O que temos aqui? Olha, o sono dos homens. Né? Mas enquanto os homens dormiam. Então, este sono representa o gradiente de luz e trevas da criação do ser humano. Então, estes homens que dormem representam a dimensão celestial e este inimigo que vem, que ninguém explica por que ele está aí, de onde ele surgiu, isso não é tratado na parábola, mas aqui no nosso curso, nos outros encontros, você vai ver esta simbologia. Então, o inimigo dele chega, vem e semeia o joio no meio do trigo. Tá? Então, esse elemento fundamental que é aqui o joio e o trigo, ele vai ter no joio a dimensão de abissalidade e no trigo a dimensão de celestialidade. Isto vai estar no interior humano, vai estar primeiro na criação, depois no ser humano. Então, o sono dos homens e a atividade do inimigo representa o gradiente de luz e trevas que foi formado para a criação do universo e do ser humano. E esse gradiente é feito pelo próprio Criador. É evidentemente que o Criador vai chamar de inimigo esta parte abissal. Mas este inimigo não é um inimigo do Criador. Neste sentido, o homem que semeia a boa semente no seu campo, toda a parábola é imperfeita no sentido do símbolo e do simbolizado. O homem é Deus, mas o inimigo não é de Deus. Tanto que o homem quase não dá atenção para o inimigo, fala, olha, foi um inimigo que fez isso, e sem nenhuma outra explicação, raiva, etc. Né? Foi apenas o inimigo que fez isso.
Então, assim, para o Criador não há esse inimigo. Evidentemente que para nós esse inimigo é real. Nós, seres humanos, que somos frutos do universo e teremos em nós a natureza de joio e a natureza de trigo, o joio e o trigo não serão a mesma coisa. E nós teremos nas trevas um verdadeiro inimigo. Isso é importante que fique claro. Então, para o Criador, luz e trevas são a mesma coisa. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, formou tudo. Só que para nós, luz e trevas não será a mesma coisa. Porque dependendo da tua atitude consciencial, da tua escolha, do teu estilo de vida, dos valores que você vai carregar durante a tua existência e do trabalho cósmico que você vai fazer nos 70, 80, 90, 30, 40, 100 anos que você viver aqui na Terra. Então, este modelo se aplica à nossa consciência e vida humana. Então, devagar para a gente poder compreender direitinho. Mas enquanto dormiam os homens, então aqui é a parte celestial que entra em repouso, vem o inimigo, a parte abissal entra em atividade e coloca o joio primeiro no universo. O abismo é o próprio joio. Então eu queria voltar aqui para o nosso gráfico da criação, para que você pudesse entender direitinho. Olha, antes de que o joio esteja no ser humano, ele estará aqui na base formadora do cosmos. Ó. Então vem aqui do Rio Jordão, forma-se o abismo, depois vem aqui, forma-se o universo. O universo recebe o celestial do atemporal, que aqui vira celestialidade, né? Nós colocamos o idade aí no final, que é o tempo, então o celestial no tempo, e o abissal, que já é o próprio tempo. Isto forma a matéria do cosmos. E o homem vai ser produto das estrelas, do pó das estrelas, de todos os elementos que estão no universo. Logo, ele terá uma qualidade potencial celestial e abissal. Então, agora você entendeu, espero, melhor ainda, acompanhe bem o raciocínio da parábola, venha comigo lá. Os homens dormem, então o celeste não fica ativo, vem o inimigo, ou seja, ativa o abismo, é formado o abismo, Satanás, os abissais, ou seja, surge cosmicamente o joio e o trigo, ou seja, surge o potencial celeste e abissal. E o inimigo retira-se. Por que que há essa retirada do inimigo? Isso aqui é um ponto importante que eu queria refletir com você. Olha, na maioria das parábolas que Jesus profere, a figura de Deus, pode ver, você vai fazer uma pesquisa, ou se você acompanhar o nosso curso aqui, você vai ver todas as parábolas, então você vai ficar bem por dentro disso. Sempre Deus é representado como alguém que está de viagem, ou está dormindo, ou está passivo. E aqui nessa parábola, o inimigo depois se retira, fica passivo. Por que isso? Para que houvesse um ambiente ideal de arbítrio, que é o centro da nossa existência, qual é o ponto principal da existência humana? As escolhas. Você está fazendo escolhas. Você está escolhendo o companheiro com quem você vai casar, você está escolhendo o trabalho, você está escolhendo a ética que você vai ter no teu casamento, a tua ética como solteiro, você está escolhendo a maneira de você ganhar dinheiro, você está ganhando a forma como você lida com o dinheiro, a maneira como você é um colega de trabalho, a forma como você é um cidadão, a forma como você lida com a tua sexualidade. São escolhas, né? Estão querendo dizer que o ser humano é um robô, que ele é fruto simplesmente de um mecanismo do qual ele não tem opção, mas isso não é correto, cosmicamente não é. Podem argumentar filosoficamente pela linha que quiserem, colocando o ser humano como vítima, mas o ser humano não é uma vítima, ele é autor da sua existência. Todo esse pessoal acaba querendo desculpar as escolhas humanas, dizendo que
eles não tiveram opção. Sempre há opção. Sempre você pode, em relação ao que te acontece, ter essa ou aquela decisão. Então, tudo isso que você está fazendo tem uma qualidade ética componente em cada escolha, em cada decisão, na tua vida em casa, na tua vida profissional, na tua vida com os teus amigos, na tua vida como cidadão. E isso está produzindo uma qualidade dentro de você. Porque você sempre tem, diante das situações, um impulso da tua natureza crística, que sempre considera eticamente o que é melhor e sabe o que é melhor. Todo ser humano sabe. Tá? Todo ser humano, ao final, sabe o que é mais correto, o que é mais íntegro. Se ele entrar em contato com as escrituras hebraicas, de Gênesis a Apocalipse, ele vai saber ali. Né? Ah, mas a cultura, mas o meio político, social. Bom. Escolhas. Esse é o ponto central do universo, é o ponto central da minha e da tua vida. Enquanto a tampa do caixão não fechar, o que vai acontecer comigo e com você, com toda certeza, nós estamos realizando as nossas escolhas no tempo. E elas têm total liberdade. Então, voltando ao ponto que eu estava falando, por que o inimigo se retira? Por que Deus nas parábolas aparece dormindo? Porque neste estágio da criação, você tem liberdade para escolha. E, evidentemente, se tivesse um anjo de você aparecendo a cada minuto para dizer o que você está fazendo errado, ou se houvesse um Satanás que pudesse te controlar completamente, este equilíbrio estaria rompido. Né? Por isso há uma neutralidade, há um campo neutro que a própria divindade elegeu, escolheu, formou, criou, manifestou. E agora existem uma série de forças em equilíbrio para que você tome a decisão segundo a tua consciência, o que você quer viver, como você quer viver. Você é livre. Ah, eu quero xingar a divindade, blasfemar e coisa e tal. Fica tranquilo. Não vai te dar câncer, não vai cair um raio na tua cabeça, não vai acontecer nada. Né? Inclusive tem um salmo, você pode procurar aí, que o salmista até fica revoltado porque vê homens ímpios, homens sem qualidade ética nenhuma, prosperando, tendo saúde e tudo. Isso é possível. Né? Não é essa conta de efeito que se faz, tá? É de causa e efeito local, agora, momentânea. Não. Agora você tem liberdade, você pode escolher um estilo de vida ou outro estilo. E nada vai acontecer. Olha que frase linda Jesus diz no Sermão da Montanha. Eu quero discutir bem isso com você. Ele fala, meu Pai faz com que o seu sol brilhe sobre justos, mas também sobre injustos. E faz com que a sua chuva caia sobre justos e também sobre injustos. Tá? Então, o que significa isto? Significa que as leis operam sem perseguição. Deus não usa o seu poder para perseguir nenhum ser humano, nem de uma maneira e nem de outra. Ah, mas a religião fala que eu tenho que ser bonzinho para que eu tenha sucesso, para que eu tenha dinheiro, cheque especial, casa na praia, coisa e tal. Tenho que ir na igreja dar o dízimo, se eu fizer isso a minha vida vai acontecer tudo certo. E quem não faz nada disso, Deus persegue, tira tudo e a pessoa fica na miséria. Está aí, né? Se para você esse argumento te estimula, se você vem estimulado pela fé através desse argumento, ok, eu acho que você deve continuar compreendendo assim. Se isso te leva à santificação, à tua integralidade físico, emocional, mental e espiritual, se isso te leva a se dedicar a Jesus, à igreja e tudo, porque você entende que isso é o correto, que Deus faz assim mesmo, castiga o pessoal e quem dá o dízimo na igreja faz tudo direitinho, recebe tudo certinho, nunca vai ter problema nenhum, né? Então, ok. Mas se você se decepcionar lá na frente, acontecer alguma coisa que seja um pouco diferente disso, você volte aqui para o nosso estudo, porque nós temos uma explicação além dessa. Né? Além desse imediatismo religioso.
Deixa eu te falar algo do meu coração para o teu coração, algo que norteia a minha vida há muitos anos e acho que pode nortear a sua vida, né? Pode nortear teu entendimento a respeito do porquê viver dessa ou daquela maneira. Você deve chegar num ponto da tua existência onde você saiba o que você realmente é. Qual é o ponto central que define a tua identidade de ser? Você tem que descobrir isso. Tá? E você vai viver de acordo com isso. O Apocalipse tem uma frase linda, ele diz assim: quem está sujo, suje-se ainda. Quem está puro, purifique-se ainda. É uma escolha. Né? Como você quer viver? Com que valores você quer viver? De que forma você quer viver? Você é livre para escolher. E Deus não vai ficar atrás de você te perseguindo. Evidentemente, haverá consequências. Nós teremos uma consequência cósmica, consciencial, um produto, um resultado da nossa liberdade, da nossa escolha nesse estágio? Evidentemente. Ele pode não ser tão imediato quanto nós achamos, mas ele ocorrerá. Ocorrerá. Então vejam, o que a parábola do joio e do trigo tratam? Primeiro, um ambiente cósmico, onde haverá potencialidade para que um animal surja, possa desenvolver autoconsciência e sinta os impulsos do que é celeste e do que é abissal. O mineral tem esses impulsos celestes e abissal, mas na mecânica dele ele não pode realizar nada em relação a isso. O vegetal tem impulsos celestes e abissal, ou tem mais qualidade de um e de outro, mas também não pode fazer nada. O animal acumula, tem mais afinidade com esse astral celestial ou abissal. Por isso nós já comentamos até das carnes que são evitadas pelos judeus e que agora na nova aliança com o Espírito Santo é uma nova compreensão. Mas eles também não podem fazer nada. Mas há um animal que surgiu na Terra no qual há o despertamento da autoconsciência. Quando este homem concorda com o abismo, forma-se nele uma natureza chamada anticrística, que é um produto da consciência humana a respeito das suas decisões. Quando a consciência dele concorda com o que é celeste, com o impulso celeste, agrega-se no interior desse homem uma substância eterna chamada crística. E este agregar esta qualidade que vai formar você filho de Deus. E é disto, de uma maneira profunda, que esta parábola impressionante trata. Então veja, olha, voltando aqui. Enquanto os homens dormiam, agora você já entendeu bem porque do sono, veio o inimigo dele, que estava ativo, forma o joio, ou seja, o abissal, no meio do trigo, que é o celeste, e retira-se. Então, há uma não presença. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar. Então, voltando aqui para o nosso símbolo, né? O ato de semear é potencializar o arbítrio e formar Elohim, ou seja, potencializar significa dar capacidade para que o homem exerça o livre-arbítrio, o arbítrio, né? A gente não fala livre porque não é total, mas nós temos uma faixa onde o arbítrio opera. Formar Elohim é sermos formados à imagem e semelhança de Deus. Então, tanto a semeadura do dono do terreno, que semeia o celeste, quanto a semeadura do inimigo, visam potencialidade da condição do homem chegar a filho de Deus. A boa semente é a qualidade crística. A boa semente são os seres humanos que chegarão a filhos de Deus. Então, deixa eu te explicar por que eu fiz essa diferença aqui no gráfico. Você está vendo duas boas sementes, né? Uma é a qualidade crística e outra os seres humanos que chegarão a filho de Deus. Vou te falar algo aqui de uma profundidade muito grande. Não quero que isso te confunda de forma alguma. Mas é necessário, numa visão mais profunda, que a gente olhe o nosso gráfico do homem para compreender bem a distinção da qualidade crística e da qualidade crística que gera os filhos de Deus. Preparado? Vamos devagarinho, vou colocar para você o gráfico do homem e você vai entender
esse ponto, que vai te esclarecer muita coisa, né? Então, deixa eu colocar aqui o nosso gráfico do homem, vou colocar ele aqui para você, ó. Agora eu vou ampliar ele e nós vamos trabalhar com esse gráfico. Você está observando? Esse gráfico do homem, ou seja, essa qualidade aqui, anticrística, né? Então, lá nos primeiros animais hominais, que ainda não tinham consciência, eles estavam aqui nesse plano 4, né? Mas nós tivemos uma evolução, nós somos os 5. Por quê? Porque desenvolvemos a qualidade da autoconsciência, né? Então havia o impulso abissal. Quando nós desenvolvemos a autoconsciência e concordamos com o abismo, então esse A está valendo como abismo, forma-se a natureza anticrística, que aí já é um produto das atitudes humanas. Então, o abismo é uma atitude do cosmos, é uma qualidade do cosmos. Quando o ser humano concorda com ela, forma-se a natureza anticrística. Da mesma maneira, havia o impulso celestial que estava no cosmos, mas agora há um ser consciente, autoconsciente, e quando ele escolhe o celeste, o impulso celeste dentro dele, o celeste agrega qualidade crística, atemporal. Esta qualidade formará os filhos de Deus. Então, qual é o material mais precioso da usina cósmica do universo? Qual é o material mais raro? Qual é o material mais impressionante, mais inexplicável? Não é nenhuma liga de titânio, de nenhum material que vai ser descoberto em nenhum meteoro e que vai ser impressionante na Terra, etc. Não. Não é nenhum produto de laboratório humano, por mais sofisticado que seja. O material mais precioso da criação divina é a qualidade crística. E ela é a mais misteriosa de todas. E ela vai formar e construir os templos que vão ser filhos de Deus, que vão ser gerados à imagem e semelhança de Deus. Ela não pode ser um produto do tempo, porque ela não é temporal. E ela sempre foi. Mas ela está agregando os nomes que a herdarão por causa do campo de atitude, de consciência que esses homens têm. Veja, você não produz esta qualidade, porque você está no tempo. Você produz a anticrística. A crística, ela já é, e ela vai formar os filhos de Deus. E pelo paradoxo atemporal que a gente aborda em outros cursos, já formou, a divindade não espera nada, ela já está adiante de todo o tempo. E eu sei que essa linguagem não é fácil, se você perseverar, você vai desenvolver compreensão. Aliás, eu quero estimular você a entrar no nosso grupo do Telegram, fazer perguntas. Se você tem dúvida de tudo que você está ouvindo, faça perguntas. Deixe aqui nos comentários do YouTube, entre no nosso grupo do Telegram, lá você pode entrar no chat, né, que é uma área de comunicação, e ali você pode fazer perguntas, eu vou ajudar você a compreender tudo isso. Né? Então, esse elemento mais profundo é o elemento crístico. Por quê? Ele é agregado aqui no tempo, definindo as nossas individualidades, mas ele não é formado no tempo, porque ele não é um material temporal, ele é indestrutível e vai gerar os filhos de Deus. Ora, uma pergunta para você. Este material tão raro e tão maravilhoso que é agregado, vamos pegar dois homens aí que talvez a gente tenha quase certeza que não herdarão o reino de Deus. Provavelmente Judas, né? As escrituras dão largos sinais sobre isso. Vou pegar Hitler como um exemplo, não sei se você gosta dele ou não como personagem histórico, mas... Ou qualquer pessoa que você tenha aí, um assassino, estuprador, que não se arrepende do que faz e que afirma, não sei quem você poderia ter como figura simbólica, que com certeza não vai ser gerado filho de Deus. Enfim, pode até ser eu ou você, espero que não. Mas não quero apontar o dedo para ninguém. Mas veja, vou colocar a mim mesmo. Se eu mesmo não alcançasse essa qualidade, né, você acha cosmicamente que este material seria perdido? Ou seja, se a minha consciência, pelo transcorrer da minha vida, for fixada na natureza anticrística,
minha consciência for fixada na natureza anticrística, o que vai acontecer com este tesouro, o maior tesouro do universo? O que vai acontecer com este tesouro, o maior tesouro do universo? Ele não será desperdiçado. Este tesouro será agregado nos filhos de Deus ao final. Por quê? Mas a pessoa acumulou essa qualidade com as decisões que ela tomou. É verdade, porque seja Judas, Hitler ou eu mesmo, se não alcançar essa qualidade, tive momentos em que tive impulsos de celestialidade, amei, tive sensibilidade, tive ética e agreguei essa qualidade. Só que a minha consciência se fixou no anticristo, porque a minha decisão não foi por esse lado da minha existência. Eu escolhi as trevas, eu escolhi não me harmonizar com o Criador, não receber o seu amor e viver a sua vontade. Então, o que acontece com esse material? Ele é lançado fora? De maneira alguma. E o que acontece de maneira contrária a isso, né? Vamos supor que você, agora eu vou colocar você, alcançou a qualidade de filho de Deus, né? Você realizou o propósito do Criador, tornou-se o templo cósmico de habitação da divindade. Você, toda a tua vida, fez essa opção, fez essa escolha. Ora, você então consolidou a tua consciência na natureza crística. Quando você for gerado, esta natureza anticrística estará com você? Não. Depois da morte, na segunda geração, você será gerado apenas com esta qualidade crística. E esta qualidade anticrística? Para onde ela irá? O que acontecerá com ela? Né? Aí nós vamos ter que pegar a parábola do lagar para explicar tudo isso de novo com essa parábola, mas eu já vou te antecipar. Essa qualidade irá formar os filhos do tempo, os filhos da morte, os filhos das trevas, que optaram por essa escolha, que viveram nesse sentido e nesta direção. Ok? Então, voltando agora para o nosso PowerPoint, você vai entender por que eu coloquei boa semente em dois sentidos. Olha, boa semente como qualidade crística, ou seja, essa qualidade crística que forma, que está em todo o ser humano, seja crístico ou anticrístico, e a boa semente que vai ser depurada de toda a humanidade, que vão ser os seres humanos que chegarão a filhos de Deus. Todo ser humano tem qualidade crística, mas nem todo ser humano vai chegar a filho de Deus. Então tem uma boa semente que está em toda a humanidade e tem a boa semente que será juntada para formar os filhos de Deus. E espigar, olha lá, quando porém a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu o joio. É o início do exercício do arbítrio consciente. Né? O início do arbítrio consciente. Isso aqui é a espiga. Você imagina que nós aqui na Terra, vamos considerar a teoria da evolução, não tem nenhum problema, podemos agregá-la nas escrituras sem problema algum, sem entrar em outros debates. Né? Tá, o homem evoluiu do animal, mas ele tinha um potencial a mais e ele então deu um passo na evolução que o animal não deu, ok? E aí ele desenvolve autoconsciência. Quando é que ele espiga? Quando é que ele se torna este animal? Quando ele vai para o número 5, né? Sai do 4, do animal, e vai para o 5 do animal hominal. Então, ele toma decisões. Em um determinado momento da nossa consciência, isso acontece e nós começamos a tomar as nossas decisões por todo o complexo bioquímico, elétrico, eletrônico, eletromagnético que existe no nosso interior, toda a dimensão e rede cósmica que permite que nós tenhamos autoconsciência e possamos fazer escolhas. Ok? Isso é o espigamento da parábola do joio e do trigo. Vamos concluí-la? Vamos para o nosso próximo slide? Antes, olha, vou dar uma repassada para você, com calma, poder compreender, né?
o gradiente, né, que é essa graduação entre o azul, que é o celeste, e o vermelho aqui, que é o abissal. Né? Então, nós temos o plano mineral. O plano mineral tem o celeste? Tem. Tem o abissal? Tem. Mas ele não tem autoconsciência, ele age mecanicamente. O vegetal, o reino da sensibilidade inicia aqui. Então, ele tem vegetais que são mais abissais, tem vegetais que são mais celestiais? Sim, mas eles não fazem escolha. Então, ó, celestialidade, abissalidade está em toda a criação. Surge o animal, ok? Mais complexo do que o mineral, que o vegetal, sim. Mas ele faz escolha? Não. Ele tem celestialidade? Alguns animais agregam mais celestialidade? Sim. Outros animais agregam mais abissalidade? Sim. Ora, surge o animal hominal e com ele a autoconsciência, fazendo escolhas. Então, agora, ele, quando ele escolhe a abissalidade, ele gera forma material anticrístico. Quando ele toma decisões de acordo com a celestialidade, ele agrega material crístico. Ok? Então, gradiente, você sabe aí a definição, nós já lemos, é esse híbrido de luz e trevas que compõe o universo. Vamos continuar na nossa parábola? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. Olha como é tratado de uma maneira assim bem tranquila, né, na parábola. Um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, o que eles queriam? Eles queriam arrancar uma parte do gradiente. Né? E qual é a resposta? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Olha, agora nós entramos no miolo da passagem, né? Você já percebeu as consequências dessa parábola incrível. Então vamos fazer agora a coluna do símbolo e do simbolizado para a gente fazer as aplicações máximas da parábola do joio e do trigo. Né? Então, primeira coisa, a impossibilidade da separação. Depois o crescer ambos juntos, depois a ceifa, depois o joio em molhos, depois o queimar o molho, depois o trigo no celeiro. Então eu vou ler cada um e explicar para você. Impossibilidade de separação, antes da morte, é impossível separar as duas naturezas. E aqui é importante você compreender a morte aqui em dois sentidos. A morte do indivíduo, né? Então, enquanto a pessoa humana está viva, você não pode tirar a natureza crística dela ou a natureza anticrística dela, porque ela morre. Ela é um composto cósmico dessas duas naturezas. O que separa isso? Só a morte. Aliás, é maravilhoso que o símbolo da foice, né? Que vem inclusive das escrituras de todas essas parábolas, porque a foice consegue cortar, a morte separa. Agora, se a tua consciência durante a tua vida, né, pelo Espírito Santo, for fixada no céu que há em você, na qualidade crística que há em você, então você vai ser gerado filho de Deus. Mas se pelas tuas atitudes você permanecer na natureza abissal que há em você e você morrer, você fez a tua escolha, ninguém te impediu, Deus te chamou, te convocou. Eu exerço fé que toda a consciência humana foi abordada pelo Criador amorosa e carinhosamente inúmeras vezes do seu nascimento até a morte. Reconhecer isto, aí é uma questão dos homens, né? Deles quererem ou não reconhecer. Mas é impossível separar. Então, voltando aqui, olha. Agora, um detalhe antes. Uma outra morte que haverá, então todos os homens estão nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Né? Evidentemente,
concepção hebraica não há reencarnação. Você nasce, faz todas as tuas escolhas e a tua vida se encerra. Você não retorna aqui para acertar de novo, errar, porque não é uma questão de esforço, né? Nem de você alcançar inteligência, sabedoria e consciência. Na verdade, a vida não é para que você aqui desenvolva e alcance o teu potencial. Só um homem fez isso, que foi o Messias, Yeshua HaMashiach. Ele foi o único, por isso ele é chamado de unigênito e primogênito. Nós, por mais esforço que façamos, não vamos alcançar essa qualidade. E aí vem a grande revolução do Evangelho, o amor, o caminho do amor, o caminho da graça. O caminho da graça é porque é impossível ao ser humano produzir isso, mas ele pode escolher. Isto ele pode, isto eu posso, você pode, nós podemos. Então haverá a morte do indivíduo, que os indivíduos estão morrendo, e depois haverá a morte do próprio processo. Ou seja, o universo entrará em descriação, que nós já estudamos aqui em outros estudos, e você verá, à medida que nós formos caminhando, ouvir falar nisso. O universo não é eterno, ele é formado pelo tempo, pela celestialidade e abissalidade. É impossível ele ser reformado, ele ser modificado, ele tem que ser descriado. É esta a descriação. Então nós temos a morte do universo, temos a morte dos indivíduos. São duas funções de morte, né? Então aqui, impossibilidade de separação antes da morte, é impossível separar essas duas naturezas, né? Crescer ambos juntos. Olha, então, vai crescer até o fim do ser humano, ou seja, cada indivíduo que morre, e depois o fim da humanidade, quando o universo todo entrar em colapso e houver a descriação. A ceifa também é aplicada nessa parábola, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Qual ceifa? Duas ceifas. Agora você já sabe, a tua morte individual, a minha morte individual, todos vamos morrer, depois o próprio universo irá morrer. Não há uma possibilidade do universo ser eterno. Então, haverá duas ceifas, uma do indivíduo e outra da criação. Ok? E o joio ser atado em molhos. Olha, você vai perceber que no nosso gráfico da criação, olha lá, vou voltar com o gráfico aqui do ser humano, tá? Da natureza humana. Você percebe que quando o indivíduo morre, a foice vai passar. A tua consciência está cristalizada aqui no crístico? Excelente, seu nome está no livro da vida. A tua consciência está cristalizada por tuas escolhas no anticrístico? Então, teu nome está no livro da morte. Esta qualidade aqui de todos os indivíduos vai estar reservada numa parte do lagar. E esta qualidade vai estar reservada numa outra parte do lagar. Quando os livros contiverem os nomes, dali dos nomes os indivíduos forem gerados, então é que o joio será atado em molhos. Essa qualidade aqui, será atada em molhos. Ou seja, veja como tem conhecimento aqui nesse joio atado em molhos. Tá? Nós estamos vivendo, vamos morrer. A qualidade crística da anticrística é separada. Mas depois o universo também morre e forma o grande lagar. Nós já falamos de alguns estágios que a consciência hebraica descreve, né? Então, depois da descriação vem o lagar. Depois do lagar vem algo chamado de ressurreição dos mortos. Que, na verdade, o termo correto não é ressurreição, porque não é para trás. É uma nova geração. O indivíduo ali será gerado só cristicamente ou só anticristicamente. Então, quando o joio, dessa massa de joio, né, é pego o molho do joio, é quando o indivíduo ressurge depois da morte, gerado à imagem do tempo, gerado à imagem da morte, gerado à imagem do finito. Isto vai acontecer
devido a toda a vida que cada um viveu, escolheu e está realizando agora. Agora é tempo dessas escolhas, né? Depois da morte não é mais possível escolher. Então, o feixe do joio ser atado em molhos é o indivíduo recobrar a individualidade. Só que agora ele já não tem mais a dualidade, não tem mais o elemento crístico e anticrístico, é só joio. Então, todos os que são cristalizados no joio serão formados só com joio, e todos os que morreram cristalizados cristicamente serão formados da qualidade crística, porque ela é atemporal e resiste à evolução infinita no cosmos da divindade. Esta é a famosa vida eterna. Então, esta parte da parábola, ela tem uma profundidade gigantesca. Você perceba lá, olha, no texto. O joio será atado em molhos, né? Joio em molhos. Nova geração dos anticrísticos, de uma só natureza. Olha lá. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em molhos, para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Você imaginou que processo cósmico Jesus foi compreender e nos descrever numa parábola dessas? Há uma outra parábola que nós vamos estudar, que é a parábola do lagar e da vinha. Eu vou te dar rapidamente, só para você ter mais uma figura. O lagar é uma coisa antiga, usada, onde se colocavam todas as uvas, podia ser de pedra, e as pessoas pisavam com os pés. Às vezes, em celebrações de colheita de uvas e produção de vinho, aparece essa forma antiga, que é as uvas serem colocadas e serem pisadas com os pés. Ora, quando você quebra uma uva individualmente, ela é composta de duas partes. O bagaço, a natureza anticrística, e o suco, natureza crística. Mas o que acontece em um lagar? Todo o bagaço se ajunta em um único lugar e todo o suco se ajunta em outro. E aí tem uma torneirinha e o pessoal tira o suco para formar o vinho, que seriam os filhos de Deus. E do bagaço, né? Bom, os portugueses fazem a bagaceira. Eu, como tenho 75% de sangue português e 25% de italiano, né? Mas olha, não é uma boa ideia cosmicamente você virar uma bagaceira, meu querido. O negócio é nós virarmos o bom vinho na mesa do Senhor do Universo, né? Então, essa figura vai te ajudar. Todos os seres humanos vão morrendo, todo o bagaço fica em cima, todo o suco, e disso são gerados os filhos de Deus e os filhos do tempo. Ok? Lembre-se que na mitologia grega, Cronos era um deus que gerava os seus filhos e em seguida os devorava, né? Então, ser filho do tempo não é uma boa parturição, não é uma boa escolha, né? Então, sugiro que você escolha o eterno, Pai amoroso em Cristo, né? Você não tem motivo para rejeitar esse universo de amor e viver eticamente, buscar a melhor luz, o melhor caminho, através de Yeshua HaMashiach, né? Então, voltando à nossa parábola, queimar o molho são os seres humanos que chegaram... Não, aqui está errado, né? O joio atado, queimar o molho são os filhos que não chegaram. Eu vou corrigir e nós já vamos fazer tudo direitinho aqui. Queimar o molho são seres humanos gerados no tempo. Isso é a segunda morte. Ah, agora sim. Maravilha. Então vamos voltar aqui. E você vai compreender direitinho. Exato. Então, olha, o que nós temos? Nós temos queimar, atar o joio em molhos é a nova geração anticrística, né? Com uma só natureza. Queimar o molho, seres humanos gerados no tempo. Isso é a segunda morte, que está lá em Apocalipse. Você procura lá, você vai encontrá-la. Tem a primeira morte, que é a morte física, né? A morte física não é o nosso problema maior. Isso é uma coisa importante de você compreender. Há muitos temem, o maior temor parece ser a morte física. Essa morte que nós temos aqui, mas ela não é a mais problemática. A mais problemática é realmente a morte espiritual. Essa sim.
Esta morte é a problemática, porque ela vai ser definitiva. Essa primeira morte, que nós entramos no caixão, é isso, enterrado, nossa energia dissolve, mas entramos no grande lagar de Deus. Ali o Cristo e o anticristo é separado. Quem entende a morte devidamente, que é o único processo cósmico que pode retirar, né? Se você sofre a tua natureza de trevas, todo ser humano sincero que vive a espiritualidade, busca a espiritualidade, sofre essa natureza terrível, né? Que opta pelo abismo. Então você vai ser livre dela com a morte. A morte é uma libertação, né, desta qualidade. E nós cumprimos a nossa missão assim. Então aqui voltando para o nosso texto para finalizar, né, agora sim, ó, queimar o molho, seres humanos gerados no tempo, significa segundo a morte. E o trigo no celeiro, filhos gerados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu queria agradecer profundamente a você. Nós estamos aqui já com 55 minutos e eu quero estimular você a vir aqui conosco, estar nessa qualidade maravilhosa, né? Como filho de Deus. Eu vou colocar para você uma tela especial. Se eu conseguir, mas acho que eu não vou conseguir não. Só um minutinho, vamos ver aqui se eu consigo buscar essa tela. Ah, tá aqui. Ótimo, queria convidar você a entrar no nosso canal do Consciência Hebraica no YouTube e também no Instagram. Lá no YouTube chama Consciência Hebraica e eu queria que você divulgasse esses vídeos, chame alguns amigos para o estudo, né? Deixe perguntas e também entre no nosso canal do Telegram. Você pode perguntar lá, nós temos o chat, né? Tire as suas dúvidas, eu vou responder com todo carinho. Ali você tem, também chama Consciência Hebraica e você pode entrar ali e ficar à vontade, que nós vamos estar com você. Que a vida infinita, que Ave Elohim Adonai, o Deus e Pai do nosso Yeshua HaMashiach, o Messias, o Cristo, ilumine a tua vida, resplandeça como o sol, como a luz da manhã sobre a tua consciência e que isto tudo te leve a uma forte presença do Altíssimo e você integrar a tua vida física, mental, emocional e essencial com o Eterno através de Yeshua HaMashiach. São os nossos votos de uma excelente consciência no Cristo.